Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Programa esse fruto de uma parceria da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. Meu nome é Erivaldo da Silva Oliveira, sou professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos aqui da Rede Luiz Flávio Gomes de Ensino. Nós vamos apresentar para os senhores hoje um programa interessante sobre um tema palpitante, que é o Poder Judiciário, estrutura, composições, dicas. Esse nosso programa tem 3 blocos. No primeiro bloco, vamos esclarecer para os senhores o tema durante 20 minutos. Após, haverá um segundo bloco com Pergunte ao Professor. E, no final, teremos lá o X da questão. Repetindo, primeiro bloco, o tema do dia, segundo bloco, Pergunte ao Professor, e no final, o X da questão. Vamos começar o nosso programa? Meus amigos, o tema do dia é o Poder Judiciário, estrutura e composição. Vamos enfrentar um tema interessante que tem muita incidência em prova. O Poder Judiciário, pergunta típica de prova, ele tem como função típica julgar, dirimir as lides. Se recordam, as lides são conflitos de interesse caracterizados por pretensões resistidas. Então, para dirimir as lides, cabe a atuação do Poder Judiciário. Essa é a função típica dele. Não se esqueça, o Poder Judiciário também tem funções atípicas. Uma função atípica do Poder Judiciário: quando ele administra o seu orçamento, faz concurso para servidores, mantém sua biblioteca, seu corpo de seguranças, essa é uma função atípica. Seria típica do Poder Executivo, ok? Então, o Poder Judiciário, administrando o seu orçamento, realizando concursos para provimento de magistrados, servidores, mantendo sua biblioteca, seu corpo de segurança, etc. Ao fazer isso, é uma função atípica do Poder Judiciário, ok? Então, a função típica, dirimir os conflitos, as lides. Função atípica, com relação à administração, seria típica do Executivo. Ele está lá administrando, gerenciando o próprio orçamento, etc. Então, administrar o seu orçamento, realizar concursos, é uma função atípica do Poder Judiciário. Agora, ele também pode elaborar o regimento interno dos tribunais? Sim, o Poder Judiciário pode elaborar o seu regimento interno. E as normas que vão tratar do procedimento dentro do seu âmbito interno. De certo modo, ele estaria legislando? Sim, de certo modo, estaria legislando. Por favor, função típica do Judiciário, dirimir as lides, os conflitos. Mas ele pode administrar, que seria uma função atípica, e também pode legislar, entre aspas, ao elaborar o seu regimento interno. Ok? Caminhando. Depois disso, muito importante, meus amigos, como é que se divide o Poder Judiciário no nosso país? A primeira dica para os senhores devem ler, se quiserem, do artigo 92 até o artigo 126 da nossa Constituição. E é claro, para a prova da ordem, leitura obrigatória do artigo 92 até o artigo 126. Se os senhores vão prestar concursos para o Poder Judiciário, magistratura, técnico judiciário, assistente judiciário, escrevente, escrivão, etc., é imperativo ler do artigo 92 ao artigo 126. Lá temos vários assuntos. Eu vou escolher alguns para conversar com os senhores. Primeira coisa, a estrutura. Vem aqui comigo. O Poder Judiciário, ele pode ser dividido na esfera federal, chamada de federal especializada, e na esfera comum. Na esfera federal especializada, para você gravar ou guardar essa informação, tem a palavrinha tem, ou você inverte e vira mete. Tem ou mete. Por quê? A abreviatura de Justiça Trabalhista, Eleitoral, Militar. Ou Militar, Eleitoral, Trabalhista. A Justiça Militar, Eleitoral, Trabalhista é a justiça especializada, chamada de especializada de caráter federal, ou de cunho federal. Então, justiça ou jurisdição especializada federal, entenda, Justiça Militar, Eleitoral, Trabalhista. Presta atenção. Existem tribunais próprios, estruturas próprias, competência própria. Justiça Militar, Eleitoral, Trabalhista. Agora, se não se enquadra nessa competência de atuação da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça Trabalhista, vai ser o quê? Vai ser jurisdição ou justiça comum entre nós. Quando se fala em jurisdição ou justiça comum, não se esqueça, pode ser federal ou estadual. Federal ou estadual. Quando é que eu sei que a competência é da Justiça ou jurisdição federal? Os senhores devem ler o artigo 109 da Constituição.
No artigo 109, tem expressamente prevista a competência da Justiça Federal, ou da Jurisdição Federal. E o que sobrou? O que sobrou pertence à Justiça Estadual. Por isso que ela é chamada de jurisdição ou justiça residual. Junto comigo. A justiça ou jurisdição residual é a Justiça Estadual. Recapitulando. Justiça ou jurisdição especializada federal. Justiça militar, eleitoral, trabalhista. Não se enquadra nessa competência. Presta atenção. Vai ser competência ou jurisdição comum. Comum pode ser federal, aquela prevista no artigo 109 da Constituição, ou estadual, é o que sobrou, é a competência chamada de competência residual ou jurisdição residual. Não se enquadrou na especializada federal, não se enquadrou na comum federal, vai ser estadual. Essa é a estrutura mínima que você tem que visualizar para fins de prova. Só isso? Não. Quais são as pegadinhas? Não se esqueça. Meus amigos, de acordo com a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, a Justiça Militar Especializada Federal, ela julga os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, se os indivíduos que lá compõem essas instituições cometerem crimes, serão julgados pela Justiça Militar. Ok? Militar da União ou Militar Federal. Isso. Ok? Importante. Essa justiça que vai levar em consideração o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, poderá julgar civis? O Supremo entende que sim. Então, da Justiça Militar no Brasil, que pode julgar civis, só a Justiça Militar Federal ou da União. Ok? Aquela que julga os membros das Forças Armadas. Não se esqueça, existe Justiça Militar Estadual? Sim, a Justiça Militar Estadual só julga crimes cometidos por policiais militares ou bombeiros militares. Só policiais militares ou bombeiros militares. Essa Justiça Militar Estadual não julga civis. A Justiça Militar Estadual não julga civis. Falou em Justiça Militar, crime. Se for membros das Forças Armadas, Justiça Militar Federal ou da União. Se for policiais militares ou bombeiros militares, Justiça Militar Estadual. Agora, também tem outra pegadinha com relação a essa divisão de competência. Presta atenção. Se um crime for cometido contra um servidor público federal, então é o caso, por exemplo, dos auditores fiscais que foram mortos em sede do Estado-membro. Auditores fiscais que pertenciam à União, fiscalizaram a fazenda no caminho de volta para a sua base, foram interceptados e mortos. Crime, então, homicídios cometidos contra servidores públicos federais. Júri federal. Ok? É possível júri federal. Então, como cai na prova? Um juiz federal, um procurador da República, um advogado-geral da União, um oficial de justiça da Justiça Federal, um analista processual do Ministério Público da União Federal, são mortos por suas atividades, pelo seu trabalho, o júri será federal. Aqui em São Paulo tivemos um caso há pouco tempo atrás de um delegado corregedor da Polícia Federal que foi morto e houve um júri federal. Agora, se essas pessoas que têm cargos federais não estão no exercício, por exemplo, estão no local a passeio, então pensa comigo, tem lá um juiz federal corregedor, certos presidentes federais, que está passeando no Nordeste, visitando alguma praia maravilhosa lá do Nordeste. Está de férias. E lá é morto por uma desavença com relação a uma bebida ou a um espaço na praia. Aí não é júri federal. Será um júri comum estadual. Ok? Então, é muito perguntado em prova. Autoridades públicas federais que são mortas no exercício de suas funções atraem a competência para o júri federal. Ok?